Olá, geração profética de adoradoras. Olá, geração profética. Olá, vozes proféticas dessa geração. Para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos chegando para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ai, como Deus é maravilhoso. Oh, glória. Sejam todas bem-vindas, líderes proféticas, mentoradas. Seja bem-vinda, Ponciana, Karine, Gabi, Maria do Carmo. Glória a Deus, aleluia. Eu tô animada, vocês estão animadas? Coloca aí. Magnífico dia, pra glória de Deus. Geração profética. Vozes proféticas dessa geração. Eu não canso de repetir. É muito profético, é muito poderoso isso sobre a vida de vocês, amém? Hoje, nesse domingo, e para a glória de Deus, nós estamos como? Nós já estamos transbordando da presença do Senhor. Quem aí já esteve na presença? Quem aí já desfrutou da presença nesse dia que é o primeiro dia da semana, que é o dia das nossas primícias? Glória a Deus, seja bem-vinda, Flávia, bem-vinda, Kátia. Glória a Deus, Rúbia. Ai, eu tô tão feliz hoje, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Glória a Deus, vamos direto ao ponto, porque hoje tem conteúdo. Glória a Deus. Vamos orar? Tá? Manda aí, curte aí com coraçãozinho a live pro algoritmo. O algoritmo entende que essa live é relevante e alcança mais pessoas. Compartilha essa live com mais 12 pessoas, porque ela não vai ficar gravada, então é muito poderoso você convidar alguém que você ama para receber de Deus essas revelações. Amém? Porque o conhecimento liberta, e não só o conhecimento de Jesus Cristo, mas também o conhecimento da palavra rema, da revelação. E o conhecimento que verdadeiramente transforma e liberta é conhecer e ver Jesus através das revelações. Mas esse conhecimento, esse entendimento da palavra, ele traz uma purificação, uma renovação muito poderosa para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo. Amém? Então já compartilha em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na tua doce e agradável presença. Eu estou aqui juntamente com as vozes proféticas, ó Pai, as tuas filhas. E eu estou aqui me colocando como uma criança, dependendo da tua direção, Espírito Santo. Eu me coloco aqui como vaso de barro. E o Senhor pode encher com o teu poder, com a tua palavra, com a tua revelação. Em nome de Jesus, eu clamo que sejam iluminados o entendimento de cada uma das tuas filhas nesta hora. E que a luz de Cristo Jesus venha ser tão resplandecente sobre a mente delas e sobre o coração delas. E onde há trevas, que elas sejam reveladas por causa da tua palavra, por causa da tua gloriosa luz. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha forjar cada coração que se colocar na tua presença e confessar as tuas fraquezas, aquilo que for confrontado no coração de cada uma delas, que elas possam colocar diante do teu trono, diante do teu altar. E eu te peço, meu Deus, esteja forjando os corações, ó Pai, através da tua palavra. A tua palavra é fogo consumidor. A
tua palavra é a verdade. A tua palavra é digna de toda aceitação. A tua palavra é a espada de dois gumes, ó Pai, que penetra e perfura até a divisão entre alma e espírito, ó Pai. A tua palavra é aquela capaz de fazer o propósito para o qual ela foi liberada do teu trono. E em nome de Jesus, que a tua palavra hoje seja uma palavra transbordante, carregada de poder. Em nome de Jesus, toca com o teu poder, Espírito Santo, cada vida. E eu consagro agora esta live, eu consagro em nome de Jesus, eu consagro esse ambiente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor, ó Pai, estejam estabelecidos em cada ambiente. E que os anjos do Senhor, anjos de guerra, anjos poderosos, ó Pai, estejam, ó Pai, em nome de Jesus, posicionados. Cortando e destruindo, Senhor, todo laço. Todos os dardos inflamados do maligno contra a mente das tuas filhas. Em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo o espírito religioso, todo o espírito orgulhoso, todo o espírito, ó Pai, em nome de Jesus, que é contrário à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias! Vocês já viram aí, né, a palavra. Timóteo, capítulo 6. A partir do versículo 7. A partir do versículo 6. A partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Mas, e eu só quero dizer uma coisa pra você. Esse capítulo de Timóteo, ele é um capítulo que confronta a nossa fé. Ele é um capítulo que confronta a nossa fé. E diz assim a palavra do Senhor: mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo. O Espírito Santo está me lembrando de algo aqui. Deixa eu só colocar aqui, colocar outro comentário fixado aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Aleluias. E diz assim: mas a piedade com contentamento é grande ganho, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida, vestuário, estejamos com isso contentes. Contentes. Ah, que alegria. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências tolas e nocivas, que submergem os homens na destruição e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, entenda-se, Espírito de Deus, você que é um espírito que é de Deus, que pertence a Deus, foge
Veja a palavra fugir. Foge dessas coisas. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. A mansidão. Luta o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, tendo já confessado boa confissão diante de muitas testemunhas. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Glória a Deus, glória a Deus. A palavra aqui diz no versículo 9 que aqueles que querem ser ricos. E o que é querer ser rico aqui nessa terra? É querer ajuntar e acumular. Eu quero que você guarde essa palavra, anote. Acúmulo. É acúmulo para ter abundância de riquezas terrenas. Agora eu quero fazer uma pergunta. O que significa o amor para você? Coloca no chat uma frase. O amor significa, bem simples, aquilo que vem no seu coração. O que é o amor? Existe grande conflito no meio do povo de Deus quanto o verdadeiro significado da palavra amor. O que o amor, ele verdadeiramente significa. Coloca aqui no chat qual é pra você o significado de amor. O que é o amor pra você? Escreve aí, de acordo com a palavra. Aquilo que você tem no seu coração. Não existe resposta errada. Não existe. Amor é entrega. Isso, coloca. Coloca aí, o que é o amor pra você? Amor é? Coloca aí. Vocês vão ver a cabeça de vocês assim hoje, o fogo de Deus descer na cabeça, na mente de vocês, para a glória de Deus. Amém? Agora que nós lemos a palavra base, eu quero ir com vocês lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Exatamente o capítulo que traz, que a palavra traz sobre o amor, A palavra fala sobre o amor. E nós vamos ler essa palavra porque é importante. Amor, esse acúmulo seria o excesso, a ostentação. Nós vamos conseguir trazer alguns pontos, mas você vai entender que o acúmulo para nós, para eu e você, preste bem atenção. Para eu e você acumularmos algo, nós precisamos perder algo. Nós precisamos perder tempo, perder vida. Por quê? Porque nós precisamos dedicar tempo. Então, para eu acumular riquezas aqui na terra, eu preciso gastar toda a minha vida. Eu preciso dedicar muito tempo. Ou seja, eu preciso de muito da minha vida, muito tempo da minha vida. Isso as pessoas que você pode observar, você pode pesquisar, qual é o tempo para, por exemplo, ser milionário, bilionário, multimilionário. Você vai ver que tem um tempo. Ninguém fica multimilionário hoje e amanhã já tá. Entendeu? Não é 1 ano, 2 anos. Existe uma dedicação. Deixa eu tirar esse anel aqui que tá me coçando. Existe tempo e dedicação. Eu quero que você guarde essa palavra. Existe uma dedicação de vida. Então, o acúmulo é abundância de riquezas materiais. E eu preciso dedicar minha vida para isso. Agora, nós vamos ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, onde fala do amor. Mas antes, eu quero dizer para você, eu quero trazer algo para você. O seguinte,
O que não é? Eu quero trazer algumas desmistificações. O que não é amar? Isso não significa amar o dinheiro. O que não é amar o dinheiro? E aí vocês vão ficar chocadas. Porque tem muitas pessoas que acreditam que não amar o dinheiro é não ter dinheiro. E por isso que eu preciso trazer essa consciência aqui pra vocês entenderem que o propósito dessas revelações que Deus está nos trazendo não é para nada disso aqui que as pessoas costumam achar e acreditar. Amar ao dinheiro não é fazer muito dinheiro. Por exemplo, tem pessoas que carregam a unção da prosperidade, que obedece a Deus, que ama a Deus, e ela carrega e ela faz dinheiro. Ela tem essa facilidade de ter ideias, de aplicar e fazer muito dinheiro. Ou fazer pouco dinheiro, mas ela faz. Então, fazer muito dinheiro, adquirir, né, esse salário, essa recompensa pelo seu negócio, pelo seu trabalho, isso não significa única e exclusivamente, não. Eu vou olhar esse ponto, sabe? Isoladamente. E isso é amar ao dinheiro. Então, se uma pessoa faz muito dinheiro, é porque ela é gananciosa, é porque ela ama o dinheiro. Não. Isso não significa amar ao dinheiro. E eu quero que vocês guardem isso, porque o Espírito Santo pede para eu falar. Esse estudo, essa palavra, essa revelação, ela não é para que você analise o outro. Ela não é sobre você analisar o outro. Essa palavra é para sua vida. É para você. Essa revelação é para como você vai levar e viver a sua vida de hoje em diante. Não é para você sair pensando e imaginando e julgando se o outro ama o dinheiro, se aquele ama o dinheiro, se esse pastor ama o dinheiro, se aquele empresário ama o dinheiro, se aquela pessoa que tá ali na internet, se ela ama o dinheiro. Porque somente pelo Espírito Santo nós conseguimos acessar o coração das pessoas e conseguimos discernir se fulano ama o dinheiro. E é tão maravilhoso que eu tive uma experiência há poucos dias muito forte em que o Espírito Santo me revelou um coração de uma pessoa e ela tem muito dinheiro. E eu vivia falando, essa pessoa é gananciosa. Ele é muito ganancioso, só pensa em dinheiro, só fala de dinheiro. E Deus me revelou o coração dessa pessoa. E Deus me revelou de uma forma tão linda que Ele me mostrou essa pessoa em oração. E Deus me mostrou essa pessoa em oração de uma forma em que o coração dessa pessoa, o coração dela é entregue a Deus. Tão profundo, tão profundo, tão profundo. Ou seja, o Senhor dessa pessoa é Deus e não o dinheiro. Só que por isso que nós não podemos usar nada do que Deus vai falar e está falando para o outro, para julgar o outro. Glória a Deus, temos esse acordo, esse combinado. Amém? Agora, fazer muito dinheiro não significa amar ao dinheiro. Ter muitos bens. Não, fulano herdou, ou fulano tem. Ele conquistou. Tem muitos bens. Ele acumulou muitos bens. Não significa isoladamente que essa pessoa ama o dinheiro. Por quê? Por vários motivos. Porque ela pode ter convertido o seu coração a Jesus depois que ela ganhou muito dinheiro. Entende? Então, não vamos julgar. Amém? Desde que... Agora tem um porém aqui. A partir do momento que a pessoa se converte, ela sempre vai usar as riquezas que ela tem para o reino. Sempre, sempre, sempre. Eu me converti, tenho muitos bens. Não é possível alguém que ama a Deus de todo o seu coração continuar acumulando para si as riquezas. Então, um sinal de que ela ama o reino, que ela ama a Deus sobre todas as coisas, é que ela usa suas riquezas em prol do reino, em prol do chamado, em prol de estabelecer o reino de Deus nessa terra. O que mais que não significa amar ao dinheiro? Não
ter dinheiro e não fazer dinheiro. Ah, fulano tá na miséria, tá na situação difícil, ou tá endividado, ou tá passando por uma situação muito difícil. Ah, então significa que ela é orgulhosa e literalmente ela ama o dinheiro, ponto e acabou. Isso isoladamente não pode servir como parâmetro de você pensar que essa pessoa ama o dinheiro, como a provação que Jó passou. E aí ser como os amigos dele que estavam julgando, né, o cenário dele, julgando a circunstância dele. Outro ponto. Ser pobre de bens materiais. Ah, fulano não tem uma casa, não tem um carro. Então essa pessoa ela é orgulhosa, então ela tem um coração que é coração cheio de amor pelo dinheiro. Por quê? Porque ela quer ter, mas ela não tem. Isso, a pessoa não ter dinheiro não significa que ela ama o dinheiro. E ela não ter bens materiais, ela não ter posses, não significa que ela ame ao dinheiro. Que nós temos o exemplo de Paulo, nós temos o exemplo de Elias, do profeta Elias. Nós temos o exemplo do profeta Eliseu, que vendeu tudo e entregou tudo que ele tinha. Então, não significa. A viúva de Sarepta também, que não tinha nada, que ela entregou tudo que ela tinha e o amor dela começou a ser o amor a Deus sobre todas as coisas. Classe social. Ah, fulano pertence a essa classe aqui, ou ele é classe média, ou ele é classe nobre. Então, assim, julgar se essa pessoa ama o dinheiro pela classe social. Classe social não determina amor ao dinheiro. O que determina amor ao dinheiro é o que está dentro do coração. É o altar que está construído e o Deus que está estabelecido dentro de um coração. Claro que existem outros sinais que eu vou trazer aqui, sinais do amor ao dinheiro, para você entender e para o Espírito Santo de Deus te dar um direcionamento. Então, ser muito rico não significa amar ao dinheiro. E ser muito pobre não significa amar ao dinheiro. Ter muitos bens não significa. Não ter bens não significa amar o dinheiro. Agora, sinais que uma pessoa ama o dinheiro. São os sinais. Anota. O seu tempo. Vamos fazer uma conta? Nós temos 24 horas. E essas 24 horas, imagine que você passe, a média, 8 horas dormindo. E aí você sobra 16 horas. Dentro de 16 horas, como uma pessoa está gastando o seu tempo. Dentro dessas 16 horas, se ela passa, era eu, né? Uma parte muito grande, trabalhando muito, para acumular riqueza. Então, o tempo gasto, uau, glória a Deus. Não sei o que é isso aqui que o Instagram fez não, mas brilhou aqui tudo pra mim aqui, glória a Deus. Alguém souber aí me avisa se você viu também isso. Então, o tempo gasto com o trabalho, isso é um sinal, tá? Não isoladamente, mas ele é um sinal de que essa pessoa ama o dinheiro. Eu era viciada em trabalho, eu trabalhava feriado, assim, o meu tempo era trabalho, tá? Assim, é muito, e eu não vou entrar nos detalhes aqui agora. Propósito de vida dessa pessoa, outro sinal. O propósito de vida dessa pessoa é ficar rica. Era o meu propósito de vida. Eu quero ficar rica, eu quero ter isso, e meu propósito era ficar rica. Então, eu amava o dinheiro, eu era serva de Baal mesmo. O altar do meu coração era totalmente Baal, estava lá, estabelecido. Eu batizada dentro da igreja, congregando, mas o meu coração, quem estava estabelecido no altar do meu coração era Baal. Vocês estão entendendo? Glória a Deus, vocês estão comigo? Outro sinal. Tem medo de perder o que possui. Tem medo de perder o que possui. Isso está lá em Provérbios. Não vou falar os versículos agora, que é muitos versículos. Mas aquele que tem medo de perder. Jó era assim. Aquilo que ele temia, ele sobreveio.
nunca tem o suficiente. Por quê? Porque ela nunca está satisfeita, como nós acabamos de ler em primeira carta a Timóteo. Nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita. Por quê? Porque nunca tem o suficiente. Nunca, nada basta. E eu vou dizer, riqueza material, riqueza da terra, a essência dela é a insatisfação. A essência das riquezas, de qualquer coisa material, é a insatisfação. É a essência. Não renuncia bens ou posição por Jesus. Sabe aquelas pessoas que não estão dispostas a renunciar nem a bens e nem a posições por amor a Jesus? Pois é, isso é um sinal. Não tem uma vida, esse que é o maior sinal, viu? É o maior sinal. Não tem uma vida no Espírito. Não vive uma vida na dimensão do Espírito. E por que eu estou falando isso? O próprio apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, que mas os que querem ser ricos caem em tentação em laço. Aí ele diz, no versículo 10, alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmos. E aí ele dá o conselho, né? O direcionamento. Luta o bom combate da fé. Eu vou dizer, o amor ao dinheiro, ele é antagônico, ou seja, ele é contrário a uma vida pela fé. Se eu vivo pela fé, eu não vou amar o dinheiro. Se eu vivo amando ao dinheiro, significa que eu não estou vivendo pela fé, na dimensão do Espírito. Estou vivendo uma vida carnal, olhando para coisas terrenas e carnais e buscando coisas terrenas e carnais, e o meu coração está na terra e não no céu. Esse é o maior sinal. Esse é o maior sinal. Agora, outro sinal. A sua esperança está apenas nas coisas dessa terra. A sua esperança está apenas nas coisas dessa terra. Sabe quando você espera que vai acontecer tantas coisas boas com você? Imagine se Paulo fosse esperar coisas boas acontecerem com ele aqui nessa terra. Aí a gente olha para Paulo dentro de uma prisão, com o coração satisfeito, com o coração lá no céu, regozijando-se em plena liberdade. Como pode alguém estar preso numa prisão física e estar gozando satisfação e liberdade? Isso só é possível através da fé. Isso só é possível através da fé. Isso só é possível através da mentalidade espiritual. Isso só é possível através de viver na identidade de poder. Porque a identidade de poder, um dos fundamentos dela é viver pela fé na dimensão do Espírito. É ver o que Deus vê, ouvir o que Deus diz e entender o propósito, o chamado e viver de acordo com ele. Parece simples, mas é complexo. Na verdade é simples e por isso que é complexo. Agora veja, agora vamos entrar. Eu jurando que ia dar tempo de eu falar tudo que eu queria hoje, né? Esse amor ao dinheiro ainda vai para mais episódios, porque eu não vou deixar nada para trás do que o Senhor quer entregar para sua vida, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Quem tá sentindo a atmosfera, a presença de Deus tão forte aqui? Que presença mais gloriosa de Deus. E tá caindo uma chuvinha, glória a Jesus, que chuvinha maravilhosa. A Bíblia diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, e você vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa a respeito do significado do que é o amor.
Você vai surpreender. Você vai se surpreender. O Espírito Santo de Deus, ele me surpreendeu de uma forma tão gloriosa. Vamos ler? Nós vamos ler até... Vamos ver aqui. Vamos começar. Capítulo 13 de primeira carta aos Coríntios. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, eu me tornaria como bronze ressoante ou como símbolo tilintante. Aí eu quero que você preste bem atenção que aqui diz sobre fazer, sabe? Fazer muitas coisas. Nós gostamos de fazer muitas coisas, certo? Ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e ainda que eu tivesse o dom da profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, lembra da caridade? Tem gente que, fulano faz muita caridade, ele não ama o dinheiro. Não é bem assim. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, olha que sacrifício, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Ou seja, ainda que fosse um sacrifício vivo, a pessoa se entregar para a morte, se não tiver amor, aí a gente pensa, como assim, né? Que amor é esse? De nada me aproveitaria. Aí vem, o amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente. Agora pega essa chavinha aqui. Não busca os seus próprios interesses. Anota isso. Uma pessoa que não ama o dinheiro, ela não busca os seus próprios interesses. Ela não busca os seus próprios interesses. Quem quer ficar rico, ele tá buscando que interesses? Que interesses? Aí tem gente que vai falar bem assim, não, mas tem gente que quer ficar rico, Gleiciane, para servir o reino, porque tem muita gente aí ensinando, pregando, que você só pode servir no reino de Deus se você for um cara transbordante para transbordar na vida de outras pessoas financeiramente. Então, prega-se por aí que primeiro você precisa ficar rico para depois você fazer a obra do reino. Porque, afinal, não tem como fazer a obra sem dinheiro, ora. Mas nós vemos que Jesus nos deu outra direção. Primeiro vamos buscar o reino. E aí diz, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita facilmente, não pensa o mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Sofre todas as coisas. Sofre todas as coisas. Quem foi o único que sofreu todas as coisas? Jesus. Crê em todas as coisas. Espera em todas as coisas. Suporta todas as coisas. Esse versículo ele tá ligado, totalmente ligado, quando o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 11 de 1 Timóteo 6, diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. A paciência é a perseverança.
você percebe aqui que o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa que ele disse lá para Timóteo. E ele está dizendo: o amor nunca falha. Nunca falha. Mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é parte será aniquilado. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero que você se pergunte, o que é o amor? E aí, eu quero trazer para você algo que nós precisamos pensar. E eu quero que você comece a pensar como Deus tem trazido esses pensamentos para mim. Porque são os pensamentos de Deus que Ele tem me dado. Primeira pergunta. O que é o amor no Antigo Testamento? O que era o amor antes de Jesus Cristo? Antes de Jesus Cristo vir, antes de Jesus Cristo vir e manifestar o amor. O que é o amor lá antes de Jesus? Você precisa entender isso. O que era o amor antes de Jesus Cristo vir para manifestar o amor e para manifestar a causa. E aí eu quero que você anote. O amor. E sabe qual é a referência que eu vou te dar? Vou te dar um versículo. Vou te dar a referência para você anotar. Gênesis capítulo 18, versículo 24. Gênesis 18, capítulo 24. E outra referência, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E quem estava no nosso segundo episódio, quando nós começamos a falar do amor ao dinheiro, a partir de agora vai entender o porquê que precisava trazer aquela introdução e entender, né, qual foi o problema, né, do pecado do homem e o porquê que surgiu o amor, de onde surgiu o amor ao dinheiro. Agora, Gênesis 3, capítulo 15, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Deus dizendo: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e ela ferirá a sua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Agora eu quero que você preste atenção nessa parte, ó. E ela, a semente que nasceu da mulher, quem? Jesus. E ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar ferido foi quando Jesus foi crucificado. Eu não sei se você sabe, mas o lugar onde colocava-se o prego romano não é aqui, ó, nessa parte do pé, como mostram-se os filmes, as imagens, as fotos. O lugar onde colocava-se o cravo lá, o prego romano, era no calcanhar daqueles que eram crucificados. Eu tô mostrando no punho para você imaginar o calcanhar do pé, né? Claro que isso aqui não é o calcanhar. Mas é bem aqui nessa lateral, o calcanhar. Então aqui
que, na ideia, Satanás achou que ele estaria ferindo, né? Porque é a semente de Satanás. Quem é a semente de Satanás? Os amantes do dinheiro feriram a Jesus no calcanhar. Porque os amantes do dinheiro, que eram os fariseus, crucificaram a Jesus. Crucificaram a Jesus. Então, só que aqui tem uma promessa. Uma promessa. E eu quero que você anote essa palavra. Primeira coisa que o amor, ele foi no Antigo Testamento, antes de Jesus vir. O amor é uma promessa. O amor é ele se manifesta em uma promessa. Por que o amor se manifesta numa promessa? Porque o homem havia perdido a possibilidade de viver na dimensão do Espírito, viver pela fé. E o homem perdeu-se com o pecado a presença de Deus. Ele foi destituído da glória de Deus. Então, ali Deus, no momento em que o homem peca, no momento em que ele é expulso do jardim, Deus faz uma promessa para o homem. Deus ali, ele traz uma promessa. Só que eu quero trazer você um pouco antes. Antes de existir uma promessa, o amor, lá em João capítulo 1 diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E antes que o mundo existisse, ele já existia. Então, antes de promessa, porque a promessa só precisou ser falada por causa do pecado. Mas antes da promessa, eu quero que você anota. A primeira manifestação do amor no Antigo Testamento. A palavra. A palavra. E Deus disse. Eu não sei se você sabe, mas quando diz, e Deus disse, e eles disseram, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus disse. A palavra é a manifestação do amor no Antigo Testamento. E essa palavra, aí eu quero que você pense, essa palavra, o homem não guardou a palavra. E por ele não ter guardado a palavra, ele não guardou a palavra, ele não guardou o mandamento, ele não guardou a ordem de Deus. Esse homem pecou. E por esse homem ter pecado, Deus precisou agora, através da palavra, fazer uma promessa, manifestar uma promessa. E que promessa foi essa? De que nasceria da semente da mulher aquele que pisaria a cabeça, que feriria a cabeça de quem? Da serpente. Quem é a serpente? Satanás. E essa promessa começa a manifestação, começa aqui a manifestação do amor de Deus. Para quê? Para resgatar o homem do poder de Satanás, dos lugares de trevas, para colocar o homem de volta na dimensão do Espírito, nos lugares celestiais, no reino do amado Filho. Anota a referência. Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz que Jesus nos transferiu. Deixa eu ler lá com você. Diz em Colossenses. Olha o que diz. Colossenses
capítulo 1, versículo 12 e 13. E diz: dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Aqui, o amor é palavra, promessa de quê? De resgatar o homem espiritual do poder de Satanás e transferir esse homem espiritual para o reino do amado Filho. Aleluias, glória a Deus. Agora, em Gênesis 18, 24, repete uma frase que, se você pesquisar, em todo o Novo Testamento você vai ouvir essa frase. 18, 24. Escuta bem. Eu quero que você anote essa palavra agora que você vai ouvir. Nós estamos decifrando o amor ao dinheiro. Eu poderia aqui fazer o resumo compilado e falar pra você é isso. Só que quando o Senhor quer decifrar algo pra você, Ele quer trazer um entendimento muito profundo. E eu já vi que eu já falhei, né? E o Espírito Santo precisa me dar graça e me dar a capacidade de trazer essas revelações de uma maneira mais compilada, né? E eu acredito que o Senhor está me capacitando nesse tempo. Porque, é tanta coisa, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Quem é aqui da comunidade sabe o tanto de tempo tem que o Senhor tinha me dado essas revelações e isso não podia ser liberado do trono dele. Então eu vou entender, o Espírito Santo acalma o meu coração nessa hora, entender que o Espírito Santo está preparando o seu coração para entender com profundidade e com verdade todas essas coisas que são do Espírito. É muito difícil para mim, viu? Diz assim, Gênesis 18, 24. Esse versículo, ele é um versículo modelo. Você vai encontrar essa frase em todo o Antigo Testamento. Você não vai encontrar ela muito no Novo, mas no Antigo é assim, é penca. Eu vou gravar, eu vou fazer a pesquisa no site que eu uso para pegar as palavras em original e eu vou gravar na tela para vocês verem quantas vezes essa palavra se repete. Diz assim: se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar. A frase, por causa dos 50 justos que estão nela. Aqui Abraão está fazendo as suas perguntas para Deus, querendo saber se Deus livraria Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. E aí a frase é, por causa dos 50 justos. Por causa, as duas palavrinhas, por causa. Por causa. E tem algumas versões que diz por amor do fulano, por amor do ciclano, por amor de Davi, por amor a Jonatas, por amor a Sara, por amor a Jacó, por amor a Raquel, por amor a Abraão, por amor aos 50, por amor de um. Então essa frase, por amor, por causa de José, por causa de Davi, vocês vão ver isso se repetir. Aí eu quero trazer para você a terceira palavra do que é o amor. Amor é causa. Oh, aleluia, Jesus, obrigada. Amor é causa. A palavra causa no original, é dabar. Deixa eu tomar uma aguinha. E aí quando o Senhor me levou a isso, Ele disse, filha, o amor no hebraico, ele é a mesma palavra para causa. Amor é igual a causa. E a palavra causa
ela tem duas manifestações. Quando você vai olhar a raiz do hebraico, a palavra causa, presta atenção agora que você vai entender. Gênesis 3:15. A palavra causa, ela significa palavra. Meu Deus. A palavra causa quer dizer discurso. A palavra causa é palavra. Aí, o segundo ponto da origem da palavra amor no hebraico, que é causa, é propósito. Coloca cabecinhas aí, igual a Ponciana tá colocando aí. Coloca assim. Meu Deus, é muito forte. Amor é palavra, promessa, propósito. Propósito. O que é propósito, Gleiciane? É um plano. Haha. Como que Deus libera a promessa, mas não libera o plano, a ideia? Como que Deus vai fazer isso? Só que tem 3 palavras de propósito que eu preciso que você anote. 3 palavras. 3 palavrinhas. Propósito é. Propósito é. Tá? Propósito é. Motivo. Motivo. Qual o motivo pelo qual Deus precisou enviar Jesus? Pecado. A destruição da glória. A separação do homem espiritual da presença de Deus. Coloca aí as cabecinhas, igualzinha essa da Ponciana, que ela colocou essa cabecinha explodindo aí. Deixa eu procurar ela aqui. Coloca aí, se você está recebendo as revelações do Senhor nessa hora. Amém? Se você está entendendo, você está comigo aqui. Glória a Deus. Primeiro propósito é motivo. Segundo, significado. Tem que ter um significado. Tinha um significado muito forte para Abraão pedir para Deus livrar Ló. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse, pessoas, elas sempre estão se comportando, se posicionando, vivendo por uma causa. Mesmo que essa causa, mesmo que esse propósito, esse intento, mesmo que esse plano seja inconsciente para ela. Nós não sabemos o que temos no nosso coração. Só o Espírito Santo de Deus. Ele pode revelar a você o que realmente está no seu coração. Eu vou falar para vocês que foi o processo mais doloroso da minha vida. Depois que eu fui liberta e curada daquela terrível depressão, o processo mais difícil, mais doloroso da minha vida depois disso foi ser liberta do amor ao dinheiro. Foi eu deixar de servir a Baal para servir a Deus verdadeiramente, de todo o meu coração. Eu posso te dizer que foi o processo mais doloroso. Foi o processo mais doloroso. Então eu quero que você, nessa hora, acalme seu coração. Porque o Senhor, se Ele aprove você estar aqui num pleno domingo, 6 horas da manhã, ouvindo essa ministração, Ele tem um propósito gigante para você. O plano dele a ser cumprido na sua vida é maravilhoso, grandioso, sim. Eu posso dizer e eu te afirmo,
Sabe por que eu sei que é grande? Porque quanto maior o preço que Deus pede para alguém renunciar, maior é o chamado. O tamanho do preço, o tamanho da renúncia, aponta, revela, te dá uma ideia do tamanho do seu chamado. E eu sei que o Senhor, Ele tem ministrado ao coração de vocês. Eu sei, Ele me fala. Eu sei. Terceiro ponto que significa o propósito: finalidade. A finalidade é literalmente o plano. Então ele tem que ter um motivo, ou seja, um estado que precisa ser mudado. Ele tem que ser um significado, ou seja, a minha alma tem que entender isso. Isso tem que ser profundo para minha alma. E uma finalidade que denota que existe um plano, ou existe algo pré-estabelecido que eu preciso seguir. Então, o amor no Antigo Testamento, ele se manifesta com a palavra, com a promessa, com a causa, com o propósito. O propósito. Quando lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, está falando, se não houver o amor, se não houver isso, agora eu tô arrepiada. O poder de Deus é muito forte. Agora eu vou parar aqui, porque nós vamos continuar amanhã, assim, o desenrolar. Agora eu quero que você pense junto comigo. Vou ler de novo o versículo, vamos ver se já começou a ficar claro para você o que é o amor. O que é o amor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, eu me tornaria como bronze ressoante, ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover os montes, ainda que eu distribuísse todos os bens, ainda que eu fizesse tudo, ainda que eu pregasse o evangelho no mundo inteiro, ainda que eu servisse e ministrasse todos os dons, ainda que multidões se rendessem a Jesus por causa e através da minha vida, ainda que eu vendesse tudo que eu tenho e desse para os pobres e fosse servir como missionária lá na África, ainda que eu fizesse tudo isso, nada disso tem valor. O que está por trás do seu comportamento, o que está por trás aqui do que você tem, o que está por trás do que você acessa, é o que é interessante para Deus. O que está por trás, aí eu vou começar a decifrar, é a minha palavra. O que está por trás está alicerçado na promessa. Você tem clareza disso? E talvez hoje, nesse momento, possa ainda não estar muito claro, mas vai ficar muito claro, eu tenho certeza. E o Espírito Santo de Deus está ministrando ao seu coração. O que você faz, o que você tem, o que você está conquistando, ele tem uma causa. Essa causa é Jesus? É por causa da promessa de Jesus? É porque hoje você está usufruindo da recompensa e do lugar que Jesus conquistou? Agora, para você entender, nada é incrível, né? Eu sou crente, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou não sei o quê, e eu tenho uma igreja de 1 milhão de membros, 10 milhões de membros, 10 mil membros, 1000 membros, e eu faço e aconteço mas Deus conhece, o Espírito Santo sonda o que está lá dentro do coração.
E aí a palavra de Deus diz, ainda que você fizesse tudo que tá aqui na Bíblia. Deus mandou você fazer, orar pelos enfermos, pregar o evangelho e de expulsar os demônios. Ai, demônio, expulsei demônio. Aí sabe o que vai acontecer? O Senhor me deu o versículo aqui agora. Aí ele diz assim, ó. Senhor, em teu nome. Presta atenção nisso. Em teu nome. Em teu nome. Expulsei. Deixa eu pegar o versículo aqui. Mateus 7, 22. Mateus 7, 22. Olha o quanto isso é grave. Isso é grave. Mateus 7, 22. Olha aqui. Agora, vamos ver se você entendeu uma coisinha aqui. Se eu faço a obra de Deus com um coração que ama ao dinheiro, de nada, pra nada, serviu ou servirá a minha e a sua vida. Sabe o que é isso? Nada. Agora veja o que diz a palavra. Ó. Sete, 22. Meu Deus. Nossa, é muito forte, hein? Muito forte. Muito forte. Eu tô em Marcos querendo ler Mateus. Mas eu peguei uma parte aqui de Marcos que eu vou marcar aqui. Eu vou compartilhar essa palavra com vocês lá na comunidade. Meu Deus, é muito forte, hein? Meu Deus. Muito forte. Mateus 7, 22. Diz assim. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Meu Deus, pensa. E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus disse, e então lhes declararei. Ai, Deus, misericórdia. Eu nunca vos conheci. Orebassoramante. Ragassoramate. O Senhor Jesus diz, eu nunca vos conheci. Sabe qual é a pedra que está na porta da tumba que impede Lázaro de sair? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, esse altar de Baal, que já esteve alicerçado, estabelecido no meu coração, ele me impedia de conhecer Jesus. Eu sei que o Senhor tem um propósito de estar falando e ministrando isso, porque você tem um chamado profético nessa geração. E muitas vezes nós focamos, porque nós vemos muitas pessoas fazendo a obra. E nós pensamos, agradar a Deus é só fazer a obra. Só que o que agrada a Deus, o que Deus ele está buscando,
é que você o ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu corpo. Sabe por quê? Sem um propósito. Sem o propósito certo. Porque quem ama o dinheiro tem um propósito, viu? Sabe aquela frase que as pessoas falam assim: eu não sei qual é o meu propósito. Sabe, eu não sei. Não, sabe, peraí, deixa eu atualizar você. Todo mundo vive o seu propósito. Todo mundo tá vivendo um propósito. Eu, Gleiciane, vivia segundo o propósito de eu quero enriquecer. Aí o mundo é dividido em dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Você vive o propósito e esse propósito tem como promessa, como recompensa, enriquecer, ficar rica, ficar rico. Ou você está vivendo o propósito segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Mesmo que inconsciente, todos estão vivendo um propósito. Todos estão vivendo de acordo com um motivo. Para ela tem um significado e tem uma finalidade, tem um plano. Ela tá seguindo o plano. A minha pergunta para você é: será que você verdadeiramente está vivendo ou está buscando viver o propósito segundo o coração e os pensamentos de Deus? Essa foi a minha busca e continua sendo a minha busca todos os dias. Eu já disse pro Senhor que se fosse para eu ficar dentro desse escritório só na presença dele, se esse fosse o propósito, eu me daria por satisfeita. Porque não existe maior... E aqui tem um código agora. Eu quero te dar aqui um diamante agora, nessa hora. Você quer saber se uma pessoa ama o dinheiro? Procura saber onde está o prazer dela e onde está a satisfação dela. E aí eu tô falando para você olhar para você. Onde está o seu prazer? Onde está a sua satisfação? Você encontra onde está o teu coração? Onde você está aplicando o seu tempo, a sua vida? Você vai descobrir onde está o seu coração. Você vai descobrir se você está vivendo o propósito de Deus. E eu sei, eu, Gleiciane, sei exatamente que não existe outra forma, outra maneira de viver o propósito e de viver o capítulo 13 de 1ª Carta aos Coríntios com amor. Viver o amor com amor sem a pessoa do Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo de Deus é a única capaz de te convencer, capaz de te mostrar, capaz de te revelar onde estão as feridas, as dores, os traumas que se agarram no medo, que se alimentam desse medo. E esse medo alimenta o monstro chamado orgulho.
E esse orgulho é uma venda. É a cegueira, é o engano que impede as pessoas de enxergar o propósito, conhecer a palavra, entender a promessa, ver, entender e viver o propósito segundo o coração de Deus. Eu só vou dar spoiler para vocês ficarem muito, muito desejosas. Muito, muito desejosas. Tem mais 4 pontos que eu não falei sobre, para você compreender o amor ainda no Antigo Testamento. Só que eu já dei um sinal aqui do que é o amor no Novo Testamento. Depois, quando Jesus veio, quando Jesus se manifesta na cruz, quando Jesus paga o preço, eu já dei um spoilerzinho que satisfação, gozo, contentamento, o amor ágape de Jesus, ele traz contentamento. Quando você vive de acordo com a palavra, com base na promessa, vivendo o propósito, vivendo o plano de Deus, fazendo a vontade de Deus, não tem como você não ter plena satisfação, mesmo que te falte tudo, ou te falte algumas coisas, ou te falte muitas coisas materiais. A satisfação só é vivida pela mentalidade espiritual, só é vivida numa identidade que já está estabelecida em Cristo Jesus, plenamente. É inevitável a satisfação de quem vive pela fé. Quem vive pela fé, ele não precisa de mais nada acontecer. Ah, não, mas quando isso acontecer? Mas quando isso acontecer? Mas quando? Mas quando? Aí eu vou ser feliz. A vida carnal, ela sempre tem o e se, ou mas quando isso, mas quando isso, mas quando isso, quando eu mudar de casa, quando eu mudar de carro, quando eu comprar uma casa, quando eu casar, quando eu ter filho, quando meu filho tiver filho, quando eu tiver neto, sempre tem algo que vem depois. Mas a vida no Espírito, ela é plena, porque não falta nada. A vida abundante é não ter falta de nada. É bem o contrário do que o mundo prega. A vida abundante é ter tudo. Não, a vida abundante é não ter falta de nada. Porque exatamente que tem certeza que tem tudo já. Você já tem tudo. E aqui eu tô trazendo como é viver livre, liberta do amor ao dinheiro. Não me falta nada, porque eu só quero conhecer Jesus a cada dia mais. Ah, Gleciane, isso é uma utopia, isso é só uma ideia do que você está falando. Eu posso falar. Amanhã, se Deus quiser, eu vou trazer aqui já um pedacinho do testemunho das renúncias que Deus me pediu para fazer. E essas renúncias foi diretamente do trono de Deus, foi o Espírito Santo de Deus que me convenceu a fazer. Para todas as pessoas foi loucura, para todas as pessoas ainda é loucura. Só que guarda uma coisa no seu coração. Não se aflija. Comece a buscar do Espírito Santo. Comece a dizer: Espírito Santo, eu quero viver
o teu amor verdadeiro. A direção que eu vou te dar para que nós continuemos amanhã. Eu quero viver o amor verdadeiro. Eu quero viver o amor verdadeiro. Eu quero viver o propósito verdadeiro. Eu quero viver a sua vontade, sabe por quê? Porque eu não quero que quando chegar naquele dia, o Senhor olhe para mim e diga, eu não te conheço. Jesus, aí vem algo muito, muito, muito poderoso, uma revelação muito poderosa, que muitas pessoas não entendem. Todo mundo pensa que fazer, igual eu dei o exemplo, né? Pessoas que estão fazendo a obra de Deus, que estão fazendo muita coisa, são pregadores, que são ministros, que são profetas, que são pessoas que ou mantêm a obra, pessoas que são grandes empresários do reino de Deus, que estão ali, que trabalham em prol do reino. Eu pensava assim, nossa, essa pessoa, ela faz tudo isso porque ela conhece muito Jesus. Ela tem intimidade com Jesus, Jesus se revela para ela. E aí, tem duas coisas que nós vamos dar continuidade depois desse estudo, depois desse ensino sobre o amor ao dinheiro, que é sobre a unção da presença e a unção ministerial. A unção da presença é a única coisa que pode fazer você conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido de você. Só que tem muitas pessoas no reino de Deus na terra que se contentaram apenas com a unção ministerial. E elas se tornaram grandes fazedoras da obra de Deus, mas desprovidas do pleno conhecimento de Jesus. Quando Jesus me chamou para falar dele, o Espírito Santo disse para mim, filha, eu quero que você fale de mim, eu quero que você fale sobre mim. Sobre mim, é sobre mim, filha. Porque o Espírito Santo, ele é a única pessoa capaz de livrar você de uma vida ministerial vazia do conhecimento de Deus. Exatamente. Porque uma vida ministerial na carne, uma vida ministerial fazendo a vontade de Deus, parece ser a vontade de Deus, mas o que está no coração ali não é o amor a Deus, é o amor ao dinheiro. Não existe. Aí você fala, nossa, Gleiciane, mas como que uma pessoa usada por Deus, pessoas caem, os demônios saem, a palavra pregada tem poder que manifesta. Como pode essa pessoa, ela não conhecer Jesus? Ela conhece a palavra de Jesus, ela segue a palavra de Jesus, ela carrega a unção ministerial, mas ela não conhece o Jesus da palavra. Ela não conhece o Jesus que libera a unção. Ela não conhece a presença que libera esse poder. É plenamente possível. E Deus está nos livrando nesse tempo, nessa geração, de viver um ministério, de viver um chamado vazio da presença, vazio do conhecimento, do pleno conhecimento de Jesus. Jesus, ele disse assim, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Só que a obediência verdadeira, genuína, é na presença que você tem ela revelada. Por isso eu volto e repito. Na presença,
você não é enganada. Na presença, você não será iludida. Na presença, você não buscará aplausos. Na presença, você não buscará plateia. Na presença, você não buscará palcos. Na presença, você não buscará posições. Na presença, você não buscará reconhecimento de homens. Na presença, você não buscará recompensa financeira vinda de homens. Na presença, você não busca meritocracia de homens. Na presença, você acessa quem Deus é. E na presença você acessa quem Ele te chamou para ser nele. Uma com Ele. Na presença eu sou uma com Ele. Na presença a minha identidade é estabelecida. Tem muita gente fazendo a obra desprovido de identidade. Tem muita gente fazendo a obra desprovido de dependência do Espírito Santo. Tem muita gente usando a unção, mas não sabe que é ser usado pelo Espírito Santo. O Senhor, Ele quer te livrar disso. Ele quer te livrar dessa ilusão. Ele quer me livrar dessa ilusão. Para a glória de Deus. Porque o Senhor quer te livrar de todo o orgulho de buscar as coisas dessa terra. Para que você não se desvie da fé. Para que você não se desvie. Para que você combata o bom combate da fé. Para que você persevere até o fim. Porque lá em 1 Coríntios diz: o amor tudo suporta. Tudo crê. Aí tem gente que pensa, né, que é amor humano, de suportar todos os desaforos da vida relacionado a algum relacionamento humano, né? Só que o Senhor, Ele está dizendo, o amor, porque o verdadeiro propósito, a palavra, o intento do seu coração, o plano do seu coração, isso vai fazer você suportar todas as coisas que o mundo te oferece, que a carne deseja, que a carne tem prazer. E é somente pelo Espírito Santo de Deus que isso se estabelece. Coloca assim, ó, o amor de Deus é viver a vontade dele. O amor de Deus é viver a vontade dele. O amor de Deus é viver a vontade dele. Quando você entende que o amor de Deus é viver a vontade dele, você automaticamente, escreve aqui no chat, o amor de Deus é viver a vontade dele. Escreve no chat. Sabe por quê? Porque para viver a vontade de Deus, você precisa depender de ser conduzida, guiada, ensinada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o único que pode trazer para o seu coração a vontade do Pai. Porque se você olhar na Bíblia e você falar, a vontade de Deus para mim é evangelizar os descrentes. Porque está escrito, ide, pregai o evangelho. Eu vou trazer aqui para você, o Espírito Santo está me falando. Qual é a diferença, Gleiciane, de fazer a vontade de Deus e de seguir a palavra, seguir a Bíblia? Vou dizer. Qual que é a diferença? Tem muita gente seguindo a Bíblia fora da vontade de Deus. Sabe por quê? Por exemplo, Deus não me chamou para evangelizar. O meu chamado não é evangelizar para descrentes.
Ah, Gleiciane, significa que então você nunca vai poder fazer um apelo? Não, não tô dizendo isso. Eu sei claramente que o meu chamado não é evangelístico. Então, se eu seguir a Bíblia, porque tá dizendo ir de pregar o evangelho, eu vou me tornar um evangelista. Eu estarei fora da vontade de Deus para com a minha vida. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus para a sua vida, anota isso, ela é personalizada. Ela é singular. Ela é única. E Deus, ele tem o propósito dele para você escrito, prontinho. E aí, Gleiciane, o que eu faço? Espírito Santo de Deus, revela-me todo o meu propósito para que eu possa viver de acordo com a tua vontade, para que eu não viva buscando os meus próprios interesses. E aí eu quero te trazer um segredinho. Ou você busca conhecer o propósito de Deus que ele estabeleceu e escreveu o plano para sua vida, ou você sempre estará buscando os seus próprios interesses. Porque os seus próprios interesses, eles sempre são carnais e humanos, e eles sempre são ligados ao amor ao dinheiro. E buscar fazer a vontade de Deus é necessária eu depender do Espírito e eu viver em Espírito. E aí eu buscar uma mentalidade espiritual, eu viver a minha identidade na presença. Olha que coisa louca. O seu chamado é singular. A vontade de Deus para a tua vida não é a mesma vontade que Deus liberou para Abraão. A vontade de Deus para a sua vida não é a mesma vontade que ele liberou para Elias, para Eliseu, para Davi, para Ezequiel. Claro que, agora vem, Deus usa o fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento da vontade de Deus para sua vida? Essa palavra. Toda a vontade de Deus para sua vida, que ele mandar você fazer, que ele te direcionar, tem que estar fundamentada aqui. Quando ele diz, e quando eu digo você é uma geração profética, uma voz profética, e eu não estou falando do dom da profecia, eu estou falando de um ministério profético. Eu estou falando qual é o fundamento. Qual é o fundamento? Efésios 5. Eu estou usando qual fundamento? Jeremias. Para que serve o ministério profético? Para arrancar, para destruir, para edificar. O fundamento é aqui. Só que tem muita gente que fala assim, não, esse negócio de vontade de Deus pra sua vida, isso é bobeira. Isso aqui, ó, propósito, esse negócio de propósito é bobeira. Isso aqui, ó, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Só que tudo que tá aqui, o Espírito Santo precisa revelar isso pra você. De forma singular. De forma personalizada. Sabe por quê? Porque não é do mesmo jeito que eu conheço Jesus que você vai conhecer. Sabe por quê? Por exemplo, a Ponciana me conhece, nós nos conhecemos com mais intimidade, com mais profundidade. Ela é minha mentorada, já tem algum tempo. E eu a conheci pessoalmente. Nós olhamos uma de frente para a outra. Aí você pode dizer assim, não, eu conheço a Gleiciane, todos os dias eu tô na live, todos os dias eu tô na aula, todos os dias eu tô pegando os conteúdos. Eu conheço a Gleiciane, igualzinha a Ponciana conhece a Gleiciane. Eu te digo não, você não conhece igual, porque a experiência da Ponciana foi diferente comigo do que a experiência que você tem comigo. A sua experiência com Deus, ela vai, na presença, ela vai trazer a revelação
do seu propósito e livrar você desse amor ao dinheiro. Ou você tem um propósito em Deus, ou você ama o dinheiro e você vai viver por causa disso. Não estava no script falar nada disso que eu falei. Eu tô na dependência do Espírito Santo. Na dependência aqui. O Espírito Santo falou, muda o rumo aí da rota. Eu falei, amém, Jesus, estou mudando. Então é esse. Ou você tem um propósito de Deus personalizado, singular para viver, ou inevitavelmente você é amante do dinheiro e o altar do seu coração é de Baal e não de Deus. Pronto, falei. Não existe meio termo. Existem esses dois termos. Ou você vive o propósito de Deus, ou você vive o propósito dos seus próprios interesses. E os seus próprios interesses é o amor ao dinheiro. Sinto muito. E glória a Jesus. Eu vou orar com você nesta hora. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos continuar com o amor ao dinheiro, parte 3. Parte 3. Porque tá fogo. Fogo. Tá fogo. Glória a Deus. O amor de Deus é viver a vontade dele. Agora escreve no chat aí. A vontade de Deus pra minha vida é singular. Sabe o que é singular? Aquilo que não é igual a nada. Não é igual ao seu, não é igual ao da minha vizinha. É singular, é único. É único. O seu chamado é único. O plano é único. Único! Por isso que se você imitar outras pessoas, se você falar, eu vou fazer igual alguém tá fazendo isso, você vai errar. Você vai errar. Isso, a vontade de Deus pra minha vida é singular. É singular. É experiência personalizada. Experiência personalizada. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu vou abençoar a sua vida. E se Deus quiser, às 15 horas, anotem aí, às 15 horas, eu vou dar direção profética. Deus falou comigo ontem. Deus falou, filha, você vai dar essa direção essa semana sobre o nosso propósito, 52 dias de renovação da mente. E o Senhor falou muito forte ao meu coração e eu vou entregar pra você o que veio do coração de Deus, a estratégia pra essa semana. Eu vou falar, não vem de mim não, hein? Vem do trono, porque tem nada dentro de mim aqui, da Gleiciane humana, que pode servir pra você. Apenas tropeço e fraqueza. Mas do coração de Deus vem todos os diamantes puros. Todo o tesouro escondido, oculto, guardado vem. Amém? 15 horas, pega seu suco, seu pão e nós estaremos aqui no Instagram. Nós vamos cear juntas e o Senhor vai te dar estratégia, direção para esse propósito essa segunda semana, tá? E já começa a ler o livro de Êxodo, que é a sequência da leitura do propósito. Livro de Êxodo, tá? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai nosso querido, santificado, magnificado seja o teu santo nome. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pelas tuas revelações. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, pelo teu ensino, pela tua direção, pela tua doce voz. Eu te agradeço, Espírito Santo. Eu te agradeço. Eu te agradeço pela palavra rema liberada do teu trono. Eu te agradeço pela direção que o Senhor deu às tuas filhas. E eu quero ministrar sobre a vida delas, ó Deus. Que elas venham a ter mais fome e sede pela tua presença. Que elas, a partir de hoje, venham a buscar na tua presença o real propósito para o qual o Senhor as chamou para viver aqui nessa terra. De forma única, de forma singular. Que o Senhor dê a elas, ó Pai, uma experiência personalizada
a fim de que cada uma delas possam te conhecer, Jesus. E que o Senhor possa conhecer cada uma delas mais de perto. Eu te peço, meu Pai, revela-te na tua palavra para as tuas filhas. Revela-te, Jesus, na presença, no secreto, às tuas filhas. Espírito Santo, conduz as tuas filhas à presença, a conhecer Jesus. Conduza-as, guia-as a depender de ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus. E que o coração de cada uma delas torne-se puro, perfeito, diante da tua presença. Que o coração de cada uma delas seja um coração segundo o teu coração, de acordo com o teu coração. E que todos os altares levantados ao amor ao dinheiro, a Baal, a todo propósito, a todos os próprios interesses, que esses altares sejam destruídos pelo poder da tua palavra, que é a espada. Que a espada da tua palavra, a espada do Espírito venha destruir, aniquilar, remover todo o altar levantado a Baal. Em nome de Jesus, eu profetizo e eu ministro um novo coração, um coração de Jesus, o coração de carne de Jesus Cristo, o coração que pulsa por obedecer à voz do Pai, o coração que pulsa por fazer a vontade do Pai, o coração que pulsa em comer e beber a vontade do Pai, em viver a vontade do Pai. Eu ministro a paz, eu ministro a consolação, eu ministro a direção, eu ministro a dependência do Senhor Espírito Santo sobre cada uma das suas filhas, sobre cada uma das vozes proféticas que o Senhor tem levantado, despertado e ordenado nesta geração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Força e coragem para viver e desfrutar da vontade magnífica do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quem compartilhar, quem tirou print, eu nem tirei. Eu queria... Tão linda vocês, tão lindas. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Eu quero louvar a Deus por vocês. Olha, 1h40, vocês têm noção? E a gente nem começou, porque o melhor, o magnífico, o surreal está por vir. Vocês vão... Sabe essa cabecinha aí explodindo? É muito diamante que o Senhor ainda vai entregar para sua vida. Em nome de Jesus, amém? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Em nome de Jesus, amém.